Olá! Boa noite, meus queridos! Chegando aqui hoje para começar mais um Segundas com a Érica. E hoje o nosso tema... Tchan, 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 tchan. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante e já não é a primeira vez que nós fazemos essa live falando sobre relacionamentos. E hoje nós vamos abordar novamente esse tema. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Boa noite, Dri Michele. Boa noite, Liz. Boa noite, Cris. Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Hoje nós vamos falar aqui sobre relacionamentos. Bom, vamos dar alguns segundinhos para que o pessoal vá entrando. Oi, Ale, minha querida, boa noite. Nós aqui no Segundas com a Érica usamos uma hashtag que é Segundas com a Érica para quem está desde o início. E para quem está hoje aqui pela primeira vez, coloca para mim uma hashtag número 1. Eu já estou identificando acho que 2 pessoas que estão pela primeira vez, mas confirmem para mim para que eu possa ir passando a informação para vocês, para que nós possamos acompanhar todo o exercício. Boa noite, Cíntia, minha querida, seja bem-vinda. Boa noite, Yara, saudade de vocês. Boa noite, Eliana. É muito bacana estar aqui com vocês. Hoje nós estamos... na 28ª live do Segundas com a Érica. Estamos no ar desde o dia 29 de abril, então nós já completamos 6 meses e foram trabalhados diversos temas aqui, todas as segundas-feiras. E uma das primeiras coisas que eu gosto sempre de fazer é agradecer. Então, gratidão por tê-los aqui. Plena segunda-feira, às 21 horas, muitas pessoas nesse horário já estão pensando em ir dormir, descansar, porque segunda é o primeiro dia da semana é útil, de fato, para a maioria da população. E normalmente as pessoas acabam ficando um pouco mais cansadas na segunda, né? Elas vêm com o ritmo já do final de semana e às vezes vão ficando mais cansadas na segunda-feira. Então, gratidão por tê-los aqui. E hoje vai ser um tema bastante produtivo, vou falar muito para os casais e também para os solteiros presentes na live. Então, para que a gente possa ir começando, para a gente otimizar o nosso tempo, eu vou me apresentar. Bom, para quem não me conhece, eu sou Érica Carvalho, eu sou terapeuta em EFT, eu sou também facilitadora de barras de axis, eu sou treinadora de inteligência emocional e sou professora aqui na CETAR. A minha história com a EFT começou há uns 4 anos e meio atrás, quando meu marido, Daniel, que já estava na área da terapia, me apresentou a técnica. E esses dias, conversando com algumas pessoas sobre missão, sobre propósito, eu achei bastante interessante uma explicação que coube muito para mim, né, que é o que eu venho falando aqui toda vez que eu explico como foi a minha história com a EFT, como foi esse começo. Eu já vinha realizada como esposa, como mãe, gostava muito do que eu fazia, mas assim como a minha xará, que é a Érica, ela disse assim, gostava muito do meu trabalho, tinha um bom retorno financeiro, mas ao final do dia eu pensava comigo, quem eu impactei hoje? Que vida eu transformei hoje? E talvez isso sirva muito para mim em relação à EFT. Eu vinha com conflitos na área profissional, não que eu não gostasse do que eu fazia, eu amava o meu trabalho, mas faltava alguma coisa, que é essa questão da missão, né? O trabalho atrelado com a missão, com um propósito. E quando eu comecei a fazer o exercício da EFT, porque ela tem essa vantagem de ser auto-aplicável, eu comecei a sentir que eu poderia melhorar, que eu comecei a sentir a melhora em mim e que eu poderia também ajudar outras pessoas a fazer isso. E aí eu já fui procurar um curso para que eu pudesse me especializar, para que eu pudesse aprender mais da técnica
E hoje eu ajudo centenas de pessoas trabalhando como terapeuta em EFT e fazendo essas lives aqui semanais. Como a cada semana nós trabalhamos um tema diferente, nós conseguimos ir limpando e ressignificando várias questões, vários entraves, vários programas emocionais que a gente vem carregando ao longo da nossa vida. E quando eu vi que eu poderia fazer isso de forma profissional, eu fiquei muito feliz, começou a fazer muito sentido para mim. E eu lembro que lá no início eu tive uma certa resistência com a técnica, mas aí eu fui pesquisar, fui me permitir, e aí eu fui dar uma chance, não para a técnica, mas para mim mesma. E aí eu me dei essa chance e me encontrei trabalhando com EFT. Então, o que é a EFT, Érica? EFT é a sigla de Emotional Freedom Techniques, ou técnicas de libertação emocional. Então, quando nós nós estimulamos canais energéticos que são meridianos, os mesmos meridianos usados pela acupuntura. Então, quando nós damos os toques, por isso também ela é conhecida como tapping, quando nós tocamos esses canais e falamos daquilo que nos incomoda, daquilo que nos machuca, nós vamos gerando impulsos elétricos que chegam até o nosso cérebro e eles conseguem ativar uma região, uma estrutura do nosso cérebro que é do tamanho de uma amêndoa, chamada amígdala cerebral. E a amígdala ela é responsável pelo enfrentamento ou fuga e pela preservação. Ela está sempre preservando, protegendo, nos protegendo. Então, quando nós ativamos esses canais e vamos falando da raiva, da tristeza, do medo, de várias circunstâncias, a amígdala liga como se ela ficasse em alerta, perigo, perigo. E conforme nós continuamos estimulando esses pontos, ao longo das rodadas, a amígdala vai relaxando. Porque quando ela está ativa, ela dispara cortisol, adrenalina, noradrenalina, que causa aí um estresse, uma agitação no nosso organismo. E então, quando nós nos vemos em perigo, dificilmente nós nos mantemos calmos, nós ficamos mais agitados, porque é justamente isso, né? É o enfrentar ou fugir. Então, conforme nós vamos fazendo as rodadas com a EFT, a amígdala vai entendendo que não há motivos para se preocupar, de que realmente está tudo bem. E aí entra em cena uma outra estrutura do nosso cérebro, que é o hipocampo, responsável por transformar as memórias de curta duração em longa duração. E quando o hipocampo está ativo, ele libera a serotonina, que aí essa serotonina ela funciona como um antídoto em relação à adrenalina, noradrenalina e o cortisol. E o nosso organismo começa a relaxar, começa a vir uma sensação de bem-estar, de leveza. Então é natural que vocês que estão hoje aqui pela primeira vez vão ver que no início das rodadas é natural a gente ficar mais agitado e às vezes liberar um choro, vir uma raiva, liberar algumas emoções que com o passar das rodadas isso vai sendo tranquilizado, isso vai acalmando. Então é assim que a EFT funciona. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Eu não sei se vocês viram que eu coloquei um post com uma foto minha e do meu marido Daniel. E contei um pouquinho da nossa história. Nós já estamos juntos há 28 anos, namoramos durante 3 anos, nos conhecemos com 16 anos, aos 19 nos casamos. E hoje, com 28 anos juntos, 25 anos de casados, completamos agora em julho, nós conseguimos atingir uma maturidade que foi sendo construída continuamente e hoje nós temos uma receita de sucesso dentro do que é produtivo para nós, dentro do nosso ponto de vista em relação ao nosso relacionamento. Então, eu vim hoje compartilhar algumas dicas com vocês e para que a gente comece a entender essa questão de relacionamento, é importante a gente voltar lá na infância. Então, a primeira informação que eu vou deixar aqui com vocês, para quem está aqui desde o início já conhece, porque eu sempre explico dessa forma, mas para quem está hoje aqui pela primeira vez, que eu identifiquei algumas pessoas novas, nós precisamos entender que a criança, ela vai interpretando tudo o que acontece ao redor dela e ela vai dando significados. Então, tudo na nossa vida, desde a infância até a vida adulta, gira em torno desses significados que a nossa criança deu, aqueles fatos que ela
viu, que ela presenciou, que ela vivenciou. Então, essa é uma primeira informação importante sobre relacionamento. A primeira pessoa com quem nós nos relacionamos é a nossa mãe. Com ela, nós temos a nossa primeira casa. Com as mães, nós temos uma relação simbiótica, onde o bebê, quando ele nasce, é como se ele fosse uma extensão da mãe. Ele não se vê como um ser independente, como uma vida independente. Ele se sente ali meio que como uma extensão da mamãe. Tanto que o bebê, ele chora, ele quer mamar e tudo é no tempo dele. Porque ele sente ali que ele e a mãe são um só. Ou seja, a mãe em função dele, ele em função da mãe, é uma relação simbiótica, onde não há uma separação. Conforme a criança vai crescendo, geralmente as meninas vão tendo como referência do príncipe encantado o papai. Né? O papai é o herói, o papai é quem me protege, o papai é quem... muitas vezes a gente escuta isso, né? Na infância, eu acredito que ainda hoje é falado, mas eu lembro de quando eu era criança e meu pai dizia que eu era a namorada dele, eu era a princesa dele. Então, a menina, ela acaba gerando ali, projetando uma figura em cima daquilo que ela tem com o pai, né? Então, essa relação da filha com o pai. E naturalmente, geralmente os meninos também tendem a fazer isso com as mães. Então eles começam a idealizar uma parceira em cima daquilo que ele vê na mãe, né? Aquele tipo de relação que ele tem, entendendo aqui que é de forma natural e espontânea que a criança vai construindo esse tipo de ideia. Aí a gente vê o complexo de Édipo e o complexo de Electra. Pois bem, e uma outra informação importante é que os nossos pais, eles serviram de modelo. Então, o primeiro modelo que nós temos, que nós construímos sobre relacionamentos, é aquilo que nós víamos com o papai e a mamãe. Muitas pessoas tiveram pais separados, então fica um pouco estranho essa referência. Para aqueles que tiveram os pais juntos, uma boa estrutura familiar, fica mais fácil às vezes de construir. Mas também há que se levar em conta que em muitos casos há uma inversão de papéis. Isso também afeta muito nos relacionamentos. Há alguns anos atrás, eu me lembro que eu tenho 3 filhos, o Gabriel que tem 20 anos, o Miguel que tem 11 e a Isabela que tem 8. E eu me lembro que na fase em que eu tive o Miguel, eu entrei naquela moda de chamar o meu marido de pai. Então, pai, pega isso pra mim, pai, segura o bebê, pai. E aí eu não tinha esse entendimento, e daí depois eu vim a ter esse entendimento de que é um cuidado que nós, esposas, devemos tomar, porque quando nós começamos a chamar o parceiro de pai, é como se nós fôssemos mandando uma informação para a nossa neurologia de que aquele ali não é mais o marido, aquele ali não é mais o parceiro, aquele ali virou o pai. É claro que nós entendemos, não, é o pai do meu filho, o pai dos meus filhos, ok. Mas muitas vezes a nossa neurologia pode ficar confusa, então pode haver uma inversão de papéis. Assim como nós, mulheres, por natureza, temos o instinto materno e podemos ter uma tendência de querer cuidar além do que nós deveríamos cuidar do marido, fazendo meio que um papel de mãe, sabe? Quando a gente começa a passar um pouco do ponto. Então isso é importante numa relação conjugal, porque eu não vou namorar com o meu pai, eu não vou dormir com o meu pai, né? Com o meu pai eu vou fazer um papel de filha, meu pai vai ser ali aquele que vai prover, que vai ser o provedor, que vai me proteger, que vai cuidar de mim, onde eu projeto um herói, mas aquele ali não vai ser o meu parceiro, não vai ser o meu marido. Então esse é um cuidado que nós devemos ter como esposas. Se você aí hoje como esposa, se vocês se tratam assim de pai e mãe, verifique como é que está a relação de vocês. De repente isso pode estar atrapalhando o bom relacionamento entre o marido e a esposa, ok? E esses
esses parâmetros que a criança vai pegando desde a infância, isso vem nos acompanhando até os dias de hoje. Então, muitas pessoas falam sobre os relacionamentos tóxicos, né? O que poderia ser um relacionamento tóxico? Porque tem pessoas que às vezes acabam atraindo pessoas para relacionamentos tóxicos e nem sempre, quando a gente fala de relacionamento tóxico, é só o relacionamento amoroso. Muitas vezes são amizades que você acaba atraindo e que vêm sempre meio que para abusar um pouco da boa vontade. Às vezes você acaba se sentindo usado pelas pessoas. Então, o que pode gerar isso? Muitas vezes essa informação pode vir mesmo de lá da infância. Se de repente você teve um ambiente tóxico, onde você via que de repente o papai e a mamãe não se davam bem e você acabou achando que aquilo ia ser igual com você. E a criança, ela tem muito disso, né? Ela vai ouvindo muitas coisas. Imagine aquela mãe que teve problemas com o pai, né, com o marido, e aí ela fala para a filha: vai se acostumando que homem nenhum presta. Então, muitas informações, de repente, nós podemos ter ouvido lá na infância e virou uma crença. Por que é uma crença? Porque tudo que você ouve repetidamente e muitas vezes também sob forte impacto emocional, isso pode virar uma crença. Então, homem nenhum presta, homens são todos iguais, os homens só querem saber de usar as mulheres. Então, tem muitas informações que nós vemos que foram passadas lá na infância e que hoje muitas mulheres acabam validando essas informações e por isso, muitas vezes elas acabam atraindo pessoas para relacionamentos tóxicos, onde elas acabam acreditando tanto nisso que elas continuam validando essas mentiras, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar já a rodada para que nós possamos limpar algumas informações que nós trazemos de lá da infância ou coisas que de repente incomodam vocês. E mais para o final, eu vou deixar umas dicas valiosas de como você ter um relacionamento saudável, de como fazer, porque muitas pessoas perguntam, eu ouvia na verdade muito isso, né? Depois de um tempo no casamento, a gente vira meio que irmão. Depois de um tempo no casamento, vira uma relação de amigos. E isso me deixava um pouco intrigada. Poxa, será que meu marido, depois de 20 e tantos anos de casado, a gente já não vai mais ter esse relacionamento saudável, não vai namorar, não vai ter os nossos momentos e a gente vai deixar de ser marido e mulher e vai ser agora irmãos e vai ser amigos? Era meio confuso isso para mim. Então eu posso dizer para vocês que nós temos uma vida muito saudável, um relacionamento muito bacana, onde nós conseguimos, dia após dia, fortalecer esses laços, continuar apaixonados e alimentando essa paixão, esse amor, porque é importante. Com o passar do tempo, é o que a gente costuma falar, que a paixão é aquele do início, né? É aquele fogo, aquela coisa gostosa de você falar que ama, de você ver só as coisas positivas, de você ter muito o contato, o carinho, o abraço, as declarações. E com o passar do tempo, vem a rotina e vem ficando mais morna a relação, vem os filhos, vem as preocupações, muitas vezes vem as dificuldades financeiras e aí a gente vai se distanciando um pouco até o ponto que a gente às vezes pode olhar um para o outro e desconhecer aquela pessoa. Então, para que isso não aconteça com você, e se você de repente está vivendo alguma situação assim, eu vou deixar algumas dicas valiosas no final. Mas agora a gente vai começar a fazer as rodadas e para a gente fazer as rodadas de EFT, para quem está aqui hoje pela primeira vez, é só me acompanhar, mas a sequência de pontos começa aqui sempre no ponto do karatê, onde nós batemos, tocamos esse ponto. São toques, tá? Nem muito forte e nem muito fraco que você não sinta. Tem que ser toques que você sinta. Na sequência, depois do ponto do karatê, nós começamos aqui porque aqui nós quebramos as resistências, tá? Vem início da sobrancelha, final da sobrancelha lateral do olho, debaixo do nariz, debaixo da boca, ponto da clavícula, lateral do sutiã ou 3 dedos abaixo da axila para os homens e topo da cabeça circulando aqui como último ponto, tá? Então, quando vocês pensam em relacionamentos,
qual é a frase que vem para você? Qual é a emoção que surge para você? Quais foram as coisas que você ouviu lá da infância, que você traz com você até hoje? Será que eu acredito mesmo que homem nenhum presta? Será que eu acredito mesmo que relacionamentos duradouros já não existem mais, que isso é coisa de antigamente? Será que eu acredito que os relacionamentos hoje são por conveniência ou são relacionamentos de fachada, que as pessoas fingem que são felizes, mas que na verdade elas não são? Então eu preciso dessas informações para a gente começar a montar a rodada. E também se vem alguma emoção, se vem uma tristeza, se vem uma raiva, se vem um medo. E decorrente dessas sensações, dessas crenças, se vem alguma sensação física, né? Um aperto no peito, nó na garganta, pressão na cabeça, frio na barriga. E que nota vocês dão para esses incômodos de 0 a 10? Lembrando que 0 é nada e 10 é o máximo. E também não tem certo ou errado, é aquilo que faz sentido para vocês. Então vocês vão me falando o que vocês vão sentindo em relação a relacionamento, para eu poder anotar, para a gente começar a fazer as rodadas. Para a gente começar a fazer o processo de limpeza, tá? Porque com a EFT, nós primeiro falamos do negativo, vamos estimulando os pontos falando do que tem de negativo e depois nós fazemos a nossa última rodada de acolhimento com o positivo. Então, eu vou esperar que vocês me falem. Vamos ver o que vocês me trazem de informação em relação a relacionamentos. Eu vou contar para vocês, eu já falei isso aqui, mas eu vou contar aqui porque tem pessoas que de repente não viram esse post. Quando eu era criança, e eu me lembro muito bem, eu devia ter uns de 6 a 8 anos, acho que de 7 a 8 anos, eu lembro nitidamente de uma cena onde uma vizinha nossa veio correndo lá na casa da minha mãe contar que ela tinha feito 25 anos de casada e que ela tinha ganhado uma aliança do marido. Ela trocou a aliança. E eu me lembro nitidamente de ter visto aquela cena e a minha criança, né, interpretou aquilo como algo tão fantástico, tão bonito. Eu achei tão lindo aquele anel novo que eu pensei assim, uau, quando eu crescer, eu quero um anel igual esse. Eu quero fazer bodas de prata porque eu quero ganhar um anel igual esse. E olha só, gente, eu fui crescendo com essa informação na minha cabeça. E esse ano agora, completando as bodas de prata, qual não foi a minha felicidade quando eu ganhei realmente uma aliança nova do marido. E assim, passou um filme na cabeça, né? Como é bacana as coisas que a gente vai colocando lá na nossa cabecinha desde a infância. E eu trouxe essa informação e eu vivi muito em cima dessa informação. E hoje, depois de completar os 25 anos de casada, eu já renovei os votos. E agora o meu próximo sonho é que a gente possa completar as bodas de diamante, ok? Então é importante que a gente vá renovando os sonhos também. Deixa eu ver o que vocês me colocaram aqui. Bom, sinto tristeza, dor e tristeza. Minha mãe dizendo que o homem é tudo igual, só muda de nome e endereço, a nota é 10. Legal, muito bom. Então, tristeza, vazio, dor no peito. Deixa eu ver o que a Karina disse. Eu ouvia muito que para o relacionamento dar certo, o homem tem que gostar mais da mulher do que a mulher gostar do homem. Você sabe que eu acho que eu também já ouvi isso, Karina? Olha só, cada coisa maluca, não é? Então vamos lá, vamos começar a fazer a rodada. Então, algumas pessoas já passaram aqui as informações. Nó na garganta. Então, vamos começar aqui no ponto do karatê, ok? Apesar de eu ter ouvido algumas coisas na minha infância sobre relacionamentos, onde a minha mãe falava que homem era tudo igual, só mudava de nome e endereço, onde eu escutava que o homem, para o relacionamento dar certo, o homem tinha que gostar mais da mulher do que a mulher do homem. E só de pensar
nessas falas, eu sinto um vazio, um aperto no peito, um nó na garganta e uma tristeza, mas ainda assim eu me amo e me aceito profundo e completamente. Apesar de eu ter ouvido muitas informações equivocadas na minha infância sobre homem é tudo igual, homem não presta, para o relacionamento dar certo o homem tem que gostar mais da mulher do que a mulher do homem. E só de pensar nisso me gera uma tristeza, um aperto no peito, um vazio, um nó na garganta. Mas ainda assim eu me amo e me aceito profundo e completamente. Se para alguém tiver difícil de falar que se ama e se aceita profundo e completamente, a gente muda um pouquinho a frase. Apesar de ter ouvido muitas coisas na minha infância em relação a relacionamentos, sobre homem não prestar, onde para o relacionamento dar certo o homem tinha que gostar mais da mulher do que a mulher do homem. E só de pensar nisso me gera uma tristeza, um aperto no peito, um nó na garganta e um vazio. Mas ainda assim eu sou uma boa pessoa. Então agora a gente vai para a sequência de pontos, tá? Ok, o Misael colocou aqui que em alguns casos os relacionamentos não são de parceria. Isso serve também para outros tipos de relacionamento, tá? Não só para as relações afetivas aqui, amorosas. Desde a minha infância, eu ouvi algumas coisas em relação aos relacionamentos. Eu lembro da minha mãe falar para mim que homem era tudo igual, só mudava de nome e endereço, que homem não prestava. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe me disse que para um relacionamento dar certo, o homem tem que gostar mais da mulher do que a mulher do homem. Só de pensar nisso me gera um aperto no peito, uma tristeza, um nó na garganta, um vazio. Eu acredito que os relacionamentos duradouros são só os relacionamentos antigos, que hoje os casamentos já não duram tanto, que as pessoas se casam e se separam com muita facilidade. Parece que é muito difícil de um relacionamento dar certo. Talvez as pessoas que estejam casadas há muitos anos já nem vivam mais como casal. De repente eles continuam casados pela comodidade de ficarem juntos, sem ter que se separar, sem ter que procurar um outro lugar para viver. Eu tenho muitas informações equivocadas sobre relacionamentos. Eu tenho um nó na garganta, um aperto no peito, um vazio e uma tristeza ao pensar em quantas coisas eu ouvi sobre relacionamentos. Parece que hoje já não se fazem mais casamentos como antigamente. Parece que hoje é mais difícil encontrar um bom parceiro, uma boa parceira. Parece que os homens e as mulheres já não estão mais dispostos a manter relacionamentos saudáveis e duradouros. Parece que homem nenhum presta. Parece que as mulheres já não dão mais valor ao casamento. Eu ouço muitas informações aqui dentro da minha cabeça. Desde a minha infância, eu tive algumas informações equivocadas sobre relacionamentos. Talvez eu tenha até medo de me casar por conta de ter visto tantas brigas em casa, ou por tantas coisas que a minha mãe disse para mim sobre os homens. Que homem nenhum presta, que os homens são todos iguais, que eles são egoístas. Talvez isso tudo tenha me gerado um vazio. E só de pensar em relacionamentos agora me gera um aperto no peito, um nó na garganta e uma tristeza. Parece que os relacionamentos de hoje já não são mais como os de antigamente. Parece que os relacionamentos antigos eram mais verdadeiros, duradouros e felizes. Já não se fazem mais casamentos como os de antigamente. Eu tenho muitas crenças em relação ao casamento. Talvez eu atraia parceiros tóxicos. Talvez eu atraia pessoas agressivas para se relacionarem comigo. Não só no relacionamento amoroso, como também nos relacionamentos sociais. Talvez eu atraia pessoas para minha vida que querem se aproveitar da minha boa vontade, que não são leais e verdadeiras, que querem somente tirar vantagem de mim. Talvez eu tenha muitas crenças equivocadas sobre relacionamentos e essas crenças me acompanham até hoje, me impedindo de realmente ser feliz
e ter um relacionamento saudável, seja no âmbito social, familiar, conjugal, no âmbito amoroso, afetivo. Eu tenho muitas crenças sobre relacionamentos. Ok? Então, após essa primeira rodada, vamos fazer a respiração. Geralmente, quando nós fazemos uma rodada de EFT, nós respiramos, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Quando soltar o ar, solta toda a tensão. Vamos juntos? Ok. E agora eu quero que vocês me contem como vocês estão depois dessa primeira rodada. As coisas que eu falei fez sentido? Alguma informação, veio alguma memória, veio alguma fala, despertou alguma memória de algum evento, alguma sensação nova surgiu, alguma emoção? Coloquem para mim. E como é que tá a nota? A nota do início para a nota depois da primeira rodada. Bom, esses dias o meu marido me contou que a Fernanda Montenegro deu uma entrevista, ela estava num programa, e aí ela falou sobre o relacionamento dela, sobre o casamento dela. Eu não sei há quantos anos ela é casada, mas eu acho que são muitos anos. E ela disse que dentro do casamento dela, assim como dentro de todo o casamento, nós podemos, durante a vida, fazer novas escolhas e escolher novos parceiros, ou nós podemos, dentro do nosso casamento, fazer escolhas diárias. Então, todos os dias escolher estar com aquela pessoa novamente, para construir ou para continuar construindo aquela história. E eu achei isso muito bonito, e é essa escolha que nós fazemos aqui constantemente. É uma renovação dos nossos votos, escolhendo todos os dias estar um com o outro, continuar escrevendo a nossa história. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês me disseram aqui. A Cris disse que a nota está 6. Dona Helena, sono, abrindo a boca, dor de cabeça. Tá. Deixa eu ver aqui. Minha mãe sempre falava, nunca dependa de homem para nada. Faça tudo sozinho, isso pode influenciar em algo? A M. Serafim. Quem é a M. Serafim? Fala aí pra mim. Eu não lembro, você já me falou. Eu não lembro. É a Angélica, é isso? Angélica, sim. Isso pode trazer uma informação para você de que se a sua mãe disse para você não depender de homem nenhum, né, de que você deveria fazer isso tudo, fazer tudo sozinha, traz aí uma conotação de uma independência, né? É certo que hoje os relacionamentos são diferentes, né? Moldes diferentes. Legal, Alessandra, amiga da Raquel. Legal, Alessandra. Então, o que pode acontecer é você ser uma mulher mais independente, mas em todos os aspectos, inclusive onde você não se sente, como eu posso dizer aqui, como se você não precisasse de homem para nada. Como se a mulher ela só precisasse do homem para pagar as contas. Gente, isso não é verdade. Essa é uma informação que eu também ouvi lá na infância, que as mães às vezes falam no intuito de proteger as filhas, no sentido de que não fique em casa, né? Vai estudar, vai trabalhar, vai se desenvolver profissionalmente para você não se ver totalmente dependente do seu marido, porque os dois podem crescer juntos. Mas essa informação, ela foi falada para crianças, geralmente. Olha só como isso é importante e é muito profundo, é muito sério. Imagina uma criança que ouviu isso, não dependa de homem para nada, né? E aí ela cresce acreditando que ela nunca vai precisar de homem, né? E talvez ela achou que quando a mamãe falou para ela não depender de homem para nada, ela tem aí essa questão, como o Daniel colocou, uma autossuficiência. Exatamente, o marido colocou certinho aqui o que ele explica. Autossuficiência podendo gerar uma crença de ficar sozinha. Então, se eu não preciso de um homem para pagar minhas contas, para que eu quero um homem dentro de casa? E a gente sabe que não é só isso. O marido é para a gente compartilhar,
né? Ninguém constrói uma história sozinho. Nós somos seres emocionais, nós temos emoções, nós precisamos compartilhar alegrias, tristezas, frustrações, sonhos, e tudo isso nós conseguimos compartilhar dentro de um relacionamento saudável. Então não é porque eu sou casada, que o meu marido é o provedor, sim, da casa, que eu preciso ficar totalmente dependente dele. Eu posso ir à luta, eu posso trabalhar, eu posso também ter a minha independência financeira, posso ser parceira nesse sentido, mas eu posso me permitir ser cuidada, né? Principalmente a mulher, eu falo que a mulher ela precisa muito disso. Legal, Misael colocou aqui, ninguém é uma ilha para viver sozinho. Tirou as palavras da minha boca, eu ia falar justamente isso. E nós não vivemos sozinhos, nós vivemos, né, o ser humano, ele se sente mais fortalecido quando ele está junto com pessoas, nós somos seres que nos conectamos, então faz parte da natureza humana essa conexão. Então veja aí se isso, Alessandra, não interferiu nesse quesito, né? Se hoje você é uma pessoa que vive sozinha, que tem aí a sua vida totalmente independente, se você nem se enxerga com alguém, ou se você tem um cônjuge, se você tem um parceiro, como é isso? Conta um pouquinho aqui para nós. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar, vamos fazer a segunda rodada para a gente aproveitar o nosso tempo. Porque eu também quero dar as dicas para vocês no final. Então, a dona Helena falou que deu dor de cabeça. Tá. E nós vamos novamente aqui no ponto do karatê e vocês podem ir colocando os comentários ao longo da rodada, ok? Então vamos lá, pessoal. Apesar de eu ter ouvido muitas coisas na minha infância sobre relacionamento, onde homem nenhum prestava, para um relacionamento dar certo, o homem tem que gostar mais da mulher do que a mulher do homem. E que eu ouvi também que eu não tinha que depender de homem para nada, que eu tinha que ser independente e fazer tudo sozinha. E só de falar nisso, eu sinto um vazio, um aperto no peito, um nó na garganta, dor de cabeça e uma tristeza. Mas ainda assim, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ter ouvido muitas crenças equivocadas ao longo da minha vida, desde a minha infância, onde a minha mãe dizia que homem nenhum prestava, que eram todos iguais, que para um relacionamento dar certo, o homem tinha que gostar mais da mulher do que a mulher do homem, e que eu tinha que fazer tudo sozinha, que eu não podia depender de homem para nada, mas ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ter ouvido muitas coisas sobre relacionamento desde a minha infância, que homem é tudo igual e homem não presta, só muda de endereço, que para um relacionamento ser duradouro e saudável, o homem tem que estar mais apaixonado pela mulher do que a mulher pelo homem, e que a mulher tem que ser independente e não depender de homem para nada. Apesar disso, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu ouvi muitas informações, desde a minha infância, sobre relacionamentos. A minha mãe dizia que o homem era tudo igual, que o homem não prestava. Ela dizia que para um relacionamento dar certo, o homem tinha que gostar mais da mulher do que a mulher do homem. Ela dizia que eu não podia depender de homem para nada, que eu tinha que fazer as minhas coisas todas sozinha, que eu tinha que ser independente. E talvez essas crenças me acompanhem até hoje. E talvez eu acredite mesmo que os homens são todos iguais e que homem nenhum presta. Talvez eu acredite que eu tenha que fazer as minhas coisas sozinha. E talvez eu acredite que eu não precise de homem para nada, que eu posso viver muito bem sozinha, sem ter que depender de homem para fazer algo para mim. Como se eu não precisasse de homem na minha vida. E isso faz, de repente, com que eu me veja sozinha, com que eu tenha dificuldade de me relacionar com homens, visto que eu não preciso deles. Então eu posso ficar muito bem sozinha. Talvez eu tenha dificuldade com os homens e acabe atraindo pessoas, homens ou mulheres, e acabe atraindo parceiros tóxicos para se relacionarem comigo, dependendo daquilo que eu ouvi dentro de casa. Dependendo do que eu ouvi, às vezes, eu posso ter ouvido que as mulheres não prestam
E se eu sou um homem, eu acabo validando essa crença, atraindo mulheres que não prestam para se relacionar comigo. De repente, eu posso já ter sido traída e essa informação bate com aquela que eu ouvi da mamãe ou do papai sobre essa questão de relacionamentos. Às vezes, eu posso ter tido um modelo tóxico dentro de casa, onde não tinha amor, onde não tinha respeito, onde não tinha diálogo. E talvez eu venha reproduzindo tudo isso na minha vida, achando que é normal um relacionamento ser dessa forma. Tudo isso me gera uma tristeza, um nó na garganta, um aperto no peito, uma dor de cabeça. Eu fico até em dúvida se realmente existem casais que são verdadeiramente felizes. É como se hoje os casamentos já não fossem mais como os de antigamente. Antigamente, os casais parece que viviam por muito mais tempo. Talvez, antigamente, os casais ficavam juntos até que a morte realmente os separasse. E hoje é muito mais comum isso não acontecer. Parece que os casamentos de hoje não são mais como os de antigamente. Talvez seja difícil mesmo encontrar um parceiro ideal, uma parceira ideal e viver um relacionamento totalmente saudável e feliz. Eu tenho muitas crenças sobre relacionamento e talvez quando eu me conecte com todas essas informações, vai me gerando muitas dúvidas sobre se é possível mesmo ter um casamento feliz nos dias atuais. Eu tenho muitas dúvidas em relação aos relacionamentos e parece que eu acabo atraindo pessoas para o meu convívio que são tóxicas, que não são leais, que não são fiéis. Isso faz com que eu sofra, isso faz com que eu me frustre, isso faz com que eu acabe validando como verdadeiras as crenças que eu ouvi desde a minha infância sobre os relacionamentos. Eu tenho muitas informações guardadas aqui sobre relacionamentos. Talvez homem nenhum preste mesmo, talvez seja muito difícil manter um casamento por muitos anos, talvez seja muito difícil encontrar o parceiro ideal. Ok, então mais uma rodada, vamos respirar novamente, puxando ar pelo nariz e soltando pela boca. E eu quero que vocês me contem como vocês estão se sentindo e o que tá. Faz sentido essas frases? Como é que vocês estão encarando essas falas? O nosso tema hoje é um tema bastante amplo. Daria para a gente ficar aqui mais de horas conversando sobre relacionamentos. Mas eu vou começar a dar algumas dicas para vocês sobre a questão do relacionamento. Olha que bacana, a Karina disse que está se sentindo leve com sono. Coloca para mim a nota cá, por gentileza, o que é importante da gente entender sobre relacionamentos, né? O que é importante da gente entender sobre como manter os relacionamentos saudáveis, né? Então eu tenho aqui algumas dicas para o dia a dia, tá? De um casal. Veja se isso faz sentido para vocês. A nota é 0, uau, zerou, maravilha! Misael, senti como que uma fisgada, principalmente nos pontos da face. Ok. Bom, hoje nós estamos aqui com o nosso tempo bastante curto, porque nós já conversamos bastante, mas eu já vou começar a deixar algumas dicas para vocês, tá? Então, a primeira dica aqui, para que a gente possa estreitar os laços com o nosso parceiro, seja namorado, noivo, cônjuge. Eu não sei vocês, mas o abraço é algo muito importante. Talvez vocês não saibam, mas a maioria das pessoas que estão aqui, que são da CETAR, que fazem cursos com a gente, já tem essa informação. Mas através do abraço, nós liberamos a ocitocina, tá? A ocitocina é um hormônio que é responsável pelo vínculo, pela conexão, né?
Então é muito importante que nós possamos abraçar o parceiro, aquele abraço gostoso, um abraço de preferência coração com coração, então é do lado esquerdo, né, coração com coração, e um abraço de no mínimo 20 segundos, né, para a gente poder liberar mais ocitocina e melhorar mais a conexão com o parceiro. Uma outra dica aí para os casais é a troca de elogios. No começo de todo relacionamento é muito gostoso porque a gente troca elogios, a gente vê sempre as qualidades, a gente está sempre edificando o outro, né? Ai, que gostoso, como você tá cheiroso, como você, ai, cortou o cabelo, que bonito, né? Às vezes a pessoa, homens, isso é uma dica muito valiosa. Isso, Daniel faz muito isso quando ele atende homens, porque ele é terapeuta. Para as mulheres isso é mais comum porque nós somos mais meticulosas, mais observadoras, mais detalhistas, então nós observamos tudo, né? De repente nós mesmas, muitas mulheres têm até a tendência de comprar, a gente acaba comprando a roupa, comprando perfume pro namorado, pro noivo, pro cônjuge, enfim. Os homens eles têm essa tendência de não ser muito detalhistas, então homens, reparar de repente numa maquiagem, no corte de cabelo, no esmalte da mulher, a gente gosta quando o nosso parceiro observa isso, né? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E isso vai gerando mais o quê? Mais conexão entre o casal. Porque, naturalmente, depois de um certo tempo de relacionamento, a gente começa a vir com muita cobrança, né? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Porque isso deu errado, foi culpa sua, não é nem responsabilidade. Então, se vocês não viram o post que eu fiz sobre relacionamento, voltem lá e leiam a legenda, que lá eu já deixei algumas dicas valiosas também. Então, enquanto cônjuges, uma palavra importante é responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade sobre como está hoje o meu relacionamento? Se o meu relacionamento hoje está morno, está distante, está agressivo, o que eu posso fazer para melhorar? E às vezes, gente, a gente tem uma tendência de querer que o parceiro ou a parceira venha e fale algo, né? Sabe aquele famoso braço a torcer? Ah, eu não vou dar o braço a torcer. A gente às vezes está magoada, está chateada, mas não vai e não fala. O diálogo é extremamente importante para a saúde de qualquer relacionamento, seja amoroso, familiar, isso todo relacionamento tem que ter um diálogo e uma abertura onde eles possam, nós, né, enquanto cônjuges, o cônjuge possa falar e ser ouvido. Então, ok, eu tenho o meu momento de falar, mas eu também vou ter o meu momento de ouvir, porque às vezes as coisas não estão bem, mas a gente precisa entender como a gente pode melhorar. E para que a gente possa melhorar, a gente precisa às vezes escutar o que o outro tem para dizer. Poxa, não tá legal aqui, né? O que a gente pode fazer? Quando um casal com muitos anos de relacionamento começa a cair muito na rotina, algumas coisas se fazem necessárias. Por exemplo, sair para ir para o cinema, só você e o marido, sair para um jantar, ou então fazer algo diferente em casa, às vezes até mesmo com os filhos, né? Se for possível, os filhos estarem juntos, mas claro que o casal tem que ter um momento da intimidade. E às vezes assistir um filme de romance, né? Um filme juntinhos, ter aqueles programas que o casal faz, ter um dia específico para fazer algo bacana, de repente uma vez por semana, ter aquele momento de vocês conversarem, de vocês jogarem conversa fora, sem que seja para falar de filhos, de trabalho, de familiares, de preocupações, de nada, que seja para falar do relacionamento, para projetar sonhos, para falar sobre o que tá bacana no relacionamento, isso se faz muito importante, tá? Então essas são algumas dicas valiosas. E agora, para a gente finalizar, eu vou fazer a nossa rodada de acolhimento. Mais uma dica aqui que eu acabei de ver, também tomar cuidado, porque eu vejo isso muito em casais e até mesmo casais de namorados, eu já peguei fazendo isso. O casal ou, né, cônjuges recém-casados, o casal tá junto, mas não tá junto. Tá junto, mas cada um de um lado com o celular na mão. Cuidado com isso, né? Hoje o celular é muito presente, né? A gente tem internet, tem a facilidade, então é bacana, ok. Mas cuidado com isso, porque às vezes a gente tá junto e cada um
está no seu aparelho, no seu mundinho particular, né? Onde o outro nem chega porque não é importante, né? Então, cuidados que nós devemos ter para que nós possamos construir relacionamentos saudáveis e manter esses relacionamentos de forma verdadeira. Então, agora a gente vai fazer a rodada de acolhimento. E a gente vai tocar aqui no ponto do karatê. E eu vou falar agora para o Misael, que falou ali das fisgadas, e de repente alguém aqui, né? Alessandra, as frases fazem sentido, estou sozinha há muitos anos, agora me sentindo leve com sonolência, nota 5. Ótimo, Ale. Então, veja que faz sentido, né, o que o Daniel falou sobre a autossuficiência. Você se vê uma mulher autossuficiente. Uma mulher autossuficiente não precisa de homem para nada. Talvez ela não precise de ninguém para pagar as contas dela. Isso sim, isso faz sentido. Não preciso de ninguém para me bancar, né? Mas eu escolho ter alguém com quem eu possa dividir momentos de felicidade, com quem eu possa construir projetos, com quem eu possa construir uma família, né? Então, coloque aí para você essa informação a partir de agora e deixe que isso fique mais leve. Ter um parceiro não significa ter alguém para pagar as contas. Vai muito além disso. Ter um parceiro é ter alguém com quem você pode dividir uma vida, projetos, sonhos, alegrias, realizações e também tristezas e frustrações. Isso nos fortalece enquanto seres humanos e como o Misael muito bem colocou, ninguém é uma ilha e nós não viemos para ficar aqui totalmente sozinhos. A conexão, as relações nos fortalecem enquanto seres humanos, tá? Então a gente vai bater aqui no ponto do karatê para a gente falar aqui sobre o relacionamento, mas agora a gente vai jogar algumas informações mais positivas, tá? Apesar de eu ter iniciado essas rodadas falando sobre coisas negativas das quais eu ouvi lá na infância e de repente eu me conectava com essas informações até hoje, mas a partir deste momento eu escolho me amar por quem eu sou, me aceitar com todas as minhas qualidades e também fraquezas e me perdoar por todos os erros que eu possa ter cometido ao longo da minha vida. Apesar de eu ter ouvido muitas coisas negativas sobre relacionamento, a partir deste momento eu escolho me amar, me aceitar e me perdoar. Apesar de eu ter ouvido muitas coisas negativas, muitas crenças que eu validei ao longo da minha vida sobre relacionamentos, e talvez até por isso eu esteja sozinha ou tenha dificuldade para me relacionar, mas a partir deste momento eu escolho me amar por quem eu sou, me aceitar com todas as qualidades e fraquezas e me perdoar, até mesmo por ter acreditado nessas informações equivocadas. A partir deste momento, com mais clareza e mais informações, eu fico mais em paz sobre os relacionamentos. Eu posso olhar para eles com outros olhos e entender que talvez as informações que eu recebi lá na infância foram algumas informações que a mamãe ou o papai me deram como meio de me proteger. Ou de repente eles estavam frustrados e de alguma forma eles quiseram colocar para fora como um desabafo, sem imaginar que aquelas informações iriam me impactar tanto e iriam refletir na minha vida até os dias de hoje da forma como refletia. Mas agora eu liberto e curo toda a minha consciência dessas informações que eu adquiri ao longo de toda a minha vida. Eu liberto e curo todas as memórias que eu tenha guardado sobre relacionamentos, sobre os homens não prestarem, ou sobre os relacionamentos tóxicos, ou sobre a falta de amor, de respeito, de companheirismo. A partir deste momento, eu começo a olhar para mim mesma com outros olhos, entendendo que ninguém é uma ilha e eu posso escolher ficar com alguém. Eu não preciso ficar com alguém simplesmente para que essa pessoa pague as minhas contas, mas eu posso escolher um parceiro para a minha vida com quem eu possa dividir as alegrias, as realizações, os sonhos e, por que não, as tristezas e as frustrações. Eu olho para mim e enxergo a pessoa maravilhosa que eu sou e eu mereço ser feliz. Eu mereço encontrar um parceiro que me
respeite, que me ame, que me valorize. E se hoje eu já sou casada, sou noiva ou já tenho um parceiro, eu posso entender que eu também está nas minhas mãos, é minha responsabilidade fazer com que o meu relacionamento seja mais produtivo, mais feliz, mais conectado, que eu tenha momentos de mais felicidade, mais realização e mais prazer dentro do meu relacionamento, porque eu mereço ser feliz. Assim, finalizo essa rodada me sentindo leve e em paz, entendendo que eu sou uma boa pessoa e mereço o melhor dos relacionamentos. Gratidão. Gratidão, meus queridos, gratidão. Antes da gente finalizar, eu quero que vocês me contem como vocês estão se sentindo. Legal. A Carol colocou aqui, ou quando você fala, o outro finge demência e não escuta nada. Bom, aí falta a comunicação mesmo, né, Carol? Falta sentar, conversar e colocar, às vezes, como eu falei, é um momento onde você pode sentar e conversar com o cônjuge, né? Vamos sentar, vamos falar sobre nós, né? Porque quando a gente namora, a gente fala tanto sobre nós, escuta o que o outro tem para falar, tudo é tão gostoso e depois isso vai perdendo sentido. Então é importante que a gente acenda novamente essa chama para que a gente mantenha a chama do amor, da paixão, essa conexão acesa no casal, tá? Deixa eu ver, me sentindo mais leve, a Cris, o Misael, sinto-me leve, maravilha, gratidão. Eu vou deixar alguns recadinhos antes que a gente exceda o nosso tempo. Hoje nós estamos, então, completando 28 lives. Nós temos agora, pessoal, mais um tema, que é o da semana que vem, do dia 18, que é alívio de sintomas físicos. Depois desse tema, a próxima live eu não tenho um tema ainda. Então eu vou pedir a gentileza de vocês me sugerirem um tema que vocês querem que a gente trabalhe. E aí eu vou fazer sempre como eu faço aqui. Vou passar um pouco de explicação, a gente vai bater um papo sobre esse tema e depois a gente vai fazer as rodadas de EFT para a gente limpar e ressignificar. Ok, o meu marido está falando aqui que nós teremos a palestra da comunicação, né? Comunicação e conflito na CETAR. É uma palestra que eu vou fazer, né? Então, agora essa semana, quarta-feira, ele vai fazer a palestra sobre análise de personalidade, tá? É bem bacana, pessoal. Se você ainda não se inscreveu, é daqui de São Paulo e quiser participar, vai ser fabuloso o conteúdo que o Daniel vai estar falando lá, né? Toda essa experiência dele de mais de 20 mil horas trabalhando com a reflexologia. Então, ele vai ensinar algumas dicas de como você olhar para o seu pé, identificar alguns padrões de seu comportamento, entender um pouco mais sobre a sua personalidade. A Alessandra disse que está se sentindo leve, maravilha. Então, o que eu preciso? Sugiram temas para mim, porque eu preciso de mais um tema, né? Eu vou dar uma pausa no Segundas com a Érica, nós vamos ficar em recesso. Eu ainda vou confirmar se a última live vai ser a do dia 25 de novembro ou se a última live será a do dia 2 de dezembro e depois nós voltamos só em janeiro, mas já temos várias novidades. Pessoal, tem muita novidade para o ano que vem aqui no Segundas com a Érica. Então, meus queridos, muita gratidão. Beijo no coração de todos. Uma semana imensamente abençoada, rica, recheada das infinitas possibilidades, com muitos abraços, com muitas declarações de amor, cônjuges, parceiros, parceiras, presenteiem, façam aquele elogio, cheguem e surpreendam, porque a gente fazer algo no aniversário de casamento, né? Isso é esperado. No aniversário de namoro, comemorando, né? Um tempo juntos, mas surpreendam os parceiros, façam coisas diferentes, porque isso faz toda a diferença dentro de um relacionamento. E é isso que eu tinha para falar com vocês hoje, era isso, tinha muito mais, mas o tempo não permite. Beijo no coração, gratidão, meus queridos, e nos vemos na próxima semana no Segundas com a Érica. Não esqueçam de mandar um direct com a sugestão de temas, ok? Fico no aguardo de vocês.